Boa tarde. Eu vou tentar ser breve para a gente partir para o debate. As pessoas já querem partir para o debate, né? O tema que eu vou tratar é da auditoria cidadã e o sistema da dívida aqui no Brasil. Vou mencionar um pouquinho também os exemplos do Equador e da Grécia. Eu queria começar, pode passar? Situando o problema da dívida pública, né? Por que a gente fala da dívida pública, né? Um país com tantos outros problemas, e por que a gente fala dessa dívida? A dívida, ela é o nó que amarra o Brasil, tá? Ela está no centro das finanças e tem muito a ver com tudo que a Fátima colocou, está tudo interligado, tá? Veja bem que tipo de modelo econômico nós temos no Brasil. Nós temos um modelo econômico que é planejado para concentrar renda e riqueza. Ele é planejado dessa forma. Então, primeiro item desse modelo, a questão tributária. A maneira mais óbvia de distribuir renda e ter um país justo seria tributar aqueles que possuem mais riquezas, fortunas, lucros, não é? Para que os recursos chegassem ao Estado e o Estado pudesse exercer políticas públicas. Como é que é o modelo tributário brasileiro? É às avessas. Os grandes lucros, as grandes fortunas, as remessas para o exterior não são tributadas, né? Ou pouquíssimo tributados. A maior parte da carga tributária incide sobre a renda do trabalhador e sobre o consumo, de tal forma que o pobre que consegue comprar um alimento vai pagar o mesmo imposto embutido que o rico, milionário, bilionário, que vai lá comprar o mesmo alimento. Então, um dos itens do modelo tributário, do modelo econômico concentrador de renda é o modelo tributário. O outro item é o sistema da dívida, que vai ser o foco dessa exposição, não é? As metas do modelo econômico atual não são as metas de pleno emprego, de cuidado, vida digna e para todas as pessoas. São metas estéreis. Qual é a meta perseguida pelo modelo econômico brasileiro? A meta de superávit. O que é superávit? É a economia forçada de recursos para pagar parte dos juros da dívida, só parte, né? E a outra meta de inflação. Onde é que estão as metas de pleno emprego e etc? Né? Não estão, não são o foco, porque o modelo é voltado para a concentração de renda e riqueza, né? Um dos itens fundamentais é o descontrole de capitais, tanto para essa remessa de lucros à vontade, não é, que existe aqui, como para manter o modelo tributário injusto. Todos vocês já devem ter ouvido falar. Se tributar o capital foge do país, não é? Não é isso que dizem? Por que foge? Foge porque não tem controle. Então, todo esse desenho é planejado para ser assim. Não é um acaso, é muito bem planejado para ser assim. E qual é o resultado? O gigante Brasil, porque nós não somos qualquer país, nós somos um dos países mais ricos do mundo, tem o seu desenvolvimento socioeconômico travado. Faltam recursos para as áreas essenciais de saúde, educação, assistência, segurança, uma infraestrutura completamente atrasada e não tem espaço, por exemplo, para a reforma agrária, que seria essencial para o desenvolvimento. Todos os países que conseguiram um desenvolvimento socioeconômico mais equilibrado fizeram reforma agrária, porque é o pequeno agricultor que põe a comida na mesa das famílias. O grande, o latifúndio, produz commodities, não produz alimentos, né? Então, qual é o espaço para uma reforma agrária num modelo voltado para a concentração de renda? Não há espaço.
Por isso aqui no Brasil não se arrecada o imposto territorial rural. Está vendo a ligação do modelo tributário? A arrecadação do imposto territorial rural aqui no Brasil é equivalente a 2 meses de IPTU de São Paulo. É ridículo, no país que tem a maior concentração de terras do mundo, né? Dentro desse contexto, está aí a política salarial restritiva. Então, nós temos aí várias categorias de trabalhadores em greve, não é? Reivindicando, tem tudo a ver com o modelo. Até para que o trabalhador mal remunerado recorra continuamente a empréstimos e garanta mais recursos para o setor financeiro, que é quem leva vantagem, a maior vantagem, junto com as empresas, nesse modelo voltado para a concentração de renda e riqueza, né? Nesse ano de 2015, qual que é a conjuntura aqui no Brasil? Uma conjuntura de crise, mas não é uma crise generalizada, principalmente no setor econômico. Nós temos uma crise econômica seletiva, porque apenas alguns setores estão em crise. Os bancos, por exemplo, não há crise para os bancos. E não há crise para as grandes empresas que usam o país, não é como a Fátima já expôs. Nós temos uma crise social tremenda, né, de muita desigualdade social no nosso país, e uma crise política e ética também que pauta, não é, a nossa conjuntura. Nesse caos, porque toda crise, ainda que alguns setores estejam fora dela, toda crise provoca um caos, não é, uma desordem. E nesse ambiente de desordem, o que a gente está assistindo? Uma série de concessões ao capital. Das eleições para cá, os juros Selic, que é a taxa básica, subiu 30%. De 11%, que já era um absurdo, um patamar altíssimo, agora está em 14,25%. Os lucros dos bancos, que ano passado já superaram 80 bilhões de reais, no primeiro e no segundo trimestre deste ano, subiram mais de 15% comparados com os mesmos períodos do ano anterior. Então, o avanço de vários mecanismos financeiros. Vocês devem ter visto nos jornais nos últimos dias prejuízo do Banco Central de bilhões com as operações que tem esse nome aí, ó, swap. Nada mais essa operação é muito simples, nada mais é do que uma garantia de pagamento de variação cambial, né? O dólar subiu, o Banco Central vai pagar a diferença para bancos e algumas empresas. O prejuízo nos últimos 11 meses superou 150 bilhões de reais. Ninguém está falando nisso. É mais do que um orçamento da saúde, é mais do que um orçamento anual da saúde. E o Banco Central está cobrindo esse prejuízo. De que forma? Por meio da emissão de dívida, títulos da dívida pelo Tesouro. O Tesouro Nacional emite títulos, entrega para o Banco Central, e o Banco Central entrega para os bancos essa variação. E aí eu pergunto para vocês, o que o Brasil recebeu nessas operações de swap? Em que o Banco Central cobriu a variação cambial para bancos e grandes empresas. O que nós recebemos? Absolutamente nada. Mas esse prejuízo virou dívida pública. Aí eu pergunto para vocês, isso é dívida? O que nós entendemos por dívida? Nós, na nossa vida pessoal, só existe dívida quando existe uma entrega, um crédito, não é? Vamos pegar só essa operação, bem atual, bem recente. O Banco Central faz contratos com empresas e bancos, garante a variação cambial. O dólar estava baixo, todo mundo sabia que o dólar ia subir. Ele tem prejuízo e vira para o Tesouro Nacional e fala, Tesouro Nacional,
emite títulos da dívida e me entrega porque eu tenho que cobrir esse prejuízo aqui. E depois que vira dívida, já começa a incidir os maiores juros do mundo em cima e etc. Né? E praticar ajuste fiscal, aumentando o tributo da população, cortando direitos sociais. Por quê? Porque tem que pagar a dívida. Tá? Então, no meio desse ambiente de crise, poucas pessoas, não pode dizer ninguém não, porque tem um grupo que está falando, mas poucas pessoas estão alertas para ver o avanço dos juros, o avanço dos lucros dos bancos, o avanço desses mecanismos, a aceleração das privatizações. Né? Aqui, por exemplo, né, nós estamos aqui no Sindipetro, 25%, um quarto da Petrobras distribuidora, acabou de ser privatizada. Né? E contra as reformas. Né? Vocês viram a Agenda Brasil apresentada pelo senhor Renan Calheiros? Só contra a reforma, né? Inclusive aumentando a idade para aposentadoria e etc. No meio disso, acordos internacionais. A Dilma esteve nos Estados Unidos e assinou uma série de acordos internacionais, inclusive formalizando a entrega da segurança da Amazônia para os Estados Unidos. Ninguém está falando nisso, porque a crise serve para isso. A crise serve para tirar a atenção de muitas outras coisas. Não vou entrar em mais, porque não vai dar tempo. O que nessa conjuntura? Aumento de tributos. Que tipo de tributos que estão aí surgindo? E tributos que vão afetar novamente a classe trabalhadora, estejam ativos ou aposentados, e os consumidores, principalmente os mais pobres. Nós fizemos um cálculo. Se fosse instituído no Brasil o imposto sobre grandes fortunas, cobrando apenas de fortunas acima de 50 milhões de reais. Então, não estou falando aqui de fortuna de quem tem uma casa, um sítio, um carro, não, 50 milhões. Fortuna mesmo. Se cobrássemos 5% dessas famílias que têm fortuna acima de 50 milhões, nós arrecadaríamos 90 bilhões por ano. O triplo do déficit do orçamento. Mas não se fala nisso. As benesses também dos bancos, que estão aí lucrando bilhões, também não se fala nisso. Se fala em aumento de tributos para casa. Por quê? Porque o modelo é voltado para a concentração da renda e da riqueza. Não vai haver cobrança que atinja o andar de cima. Nesse ambiente aí caótico, nós estamos assistindo o crescimento acelerado da dívida pública e o encolhimento do PIB. O país está andando para trás. Né? Nós vamos ter uma queda no crescimento econômico esse ano. Né? Vários fatores explicam essa situação inaceitável para o nosso país. Né? Mas uma delas, que pouca gente fala, é a questão da dívida pública. Esse gráfico, essa pizza muito mal repartida, é o gráfico do orçamento federal executado em 2014, ano passado. O que foi efetivamente gasto ano passado. Para juros e amortizações da dívida, foram 45,11%. Para educação, 3,73%. Para saúde, 3,98%. Para organização agrária, que a gente estava falando aqui, que não há espaço para reforma agrária, 0,12%. Para saneamento, que é ligado à saúde, 0,02%. É por isso que no 7º país mais rico do mundo, 65% da população não tem acesso ou à água tratada ou a tratamento de esgoto.
né? Não tem saneamento. Né? Isso aqui também explica por que nós temos tanto ataque à Previdência Social. Toda semana, os grandes meios de comunicação atacam a Previdência Social. Falam de um déficit que não existe. Nós temos um trabalho feito pela Anfip, que separa o orçamento da Seguridade Social e mostra que ano passado sobraram 53 bilhões de reais no orçamento da Seguridade Social, que envolve a Previdência, Assistência e a Saúde. E para onde foi essa sobra? Para juros e amortizações da dívida. E por que se fala em déficit, se o déficit não existe? Porque o setor financeiro, que já fica com quase metade do orçamento, não está satisfeito com essa metade, quer mais. E de onde vão tirar mais? Do saneamento, que tem 0,02? Da ciência e tecnologia, que tem 0,28? Não, vão tentar tirar da Previdência, que ainda fica com 21,7%, por conta das vinculações constitucionais. E essa semana, diante desse orçamento de 2016 apresentado com déficit de 30 bilhões, o senhor Armínio Fraga veio à mídia brasileira dizer que tem que acabar com essa história de vinculação orçamentária no Brasil. Então, se hoje os nossos aposentados, o sistema de saúde e assistência já está carente de recursos, já está sendo garfado, apesar das vinculações constitucionais, se acabarem as vinculações, o que nós vamos assistir? Uma barbárie, não é? Mas é isso que entra na pauta. É tudo voltado para aquele modelo distorcido, não é? Bom, enquanto aquele gráfico de pizza mostra um ano, esse outro gráfico mostra a evolução da destinação de recursos orçamentários desde o Plano Real. O Plano Real serviu para congelar salários e gastos sociais, mas os gastos com a dívida explodiram. Olha lá o início do Plano Real. Enquanto todos os outros gastos estavam congelados, a dívida pública estava sendo atualizada por um índice calculado pela instituição privada, Fundação Getúlio Vargas, que media a variação cambial, que não tinha nada a ver com a dívida interna. Então, a dívida explodiu. E depois de nós gerarmos uma dívida, é muito fácil fazê-la crescer por ela mesma, principalmente aqui no Brasil, com esses juros, taxas de juros abusivas que nós temos aqui, né? Então, ao longo dos anos, olha só como os gastos com a dívida, que é aquela reta mais em cima, ela descolou, por exemplo, dos gastos com saúde e educação, que permanecem abaixo de 4%. Os gastos com a dívida já superam a projeção de R$1 trilhão para este ano. 1 trilhão. São mais de 3 bilhões por dia projetados para gastar em 2015 com a dívida pública. Tá? Dívida essa irreal. Exatamente. De que dívida nós estamos falando aqui? Nós estamos falando inicialmente da dívida pública federal. Ela pode ser externa, né? E a dívida externa que nós estamos falando aqui é a dívida a partir da década de 70, do chamado milagre econômico, que não foi nenhum milagre. Toda a infraestrutura construída na década de 70, em plena ditadura militar, foi decorrente de dívida externa, né? Só que na CPI da dívida pública, que aconteceu em 2009 e 2010, nós pedimos os contratos que justificassem aquele aumento brutal, porque a dívida em 1970 era 5 bilhões de dólares. No final da década de 70, ela era quase 80 bilhões de dólares. Nós pedimos os contratos que justificassem esse tremendo salto. Pois bem,
os contratos que foram apresentados à CPI não justificam nem 20% desse acréscimo. E os outros 80%? Não se sabe. No Equador, que foi feita uma auditoria com respaldo do presidente da República, grande parte dessa dívida da década de 70 correspondia ao financiamento da própria ditadura militar. Quem pagava todos aqueles agentes que vinham para o Brasil? Quem pagou todo aquele armamento? Quem custeou toda aquela espionagem? Tudo aquilo lá no Equador se assinavam notas promissórias, que depois, na década de 80, logo após a crise provocada pelos bancos, com alta dos juros, toda essa dívida anterior, pública e privada, e dívida sem transparência, foi transformada em dívida do Banco Central. Tudo virou dívida pública, a cargo do Banco Central. Essa dívida cresceu na década de 80, dobrou novamente, sem que um centavo novo de dinheiro novo ingressasse no país. A dívida cresceu por conta desse mecanismo de juros altos e de transformação de dívida privada em dívida pública. Um verdadeiro escândalo, né? Nada disso foi levado em conta. Todas essas denúncias foram objeto de várias comissões parlamentares importantíssimas que aconteceram no Congresso Nacional da década de 80. Está aqui o ex-deputado Jacques Dornelas, que participou ativamente de uma delas. O relatório dessas comissões estão na página da Auditoria Cidadã. Quem se interessa pela história do Brasil precisa ler esses relatórios para ver quanta infâmia na formação dessa dívida até aí, nessa década de 80, quando aconteceram essas 3 comissões. O que acontece no início da década de 90? Um indício de prescrição dessa dívida contratada com bancos privados internacionais. Nós estamos falando aqui de mais de 60 bilhões de dólares no início da década de 90, quase toda a dívida. O que aconteceu? Uma suspeita de prescrição dessa dívida, isso foi ignorado. E essa dívida, gente, o que é uma dívida prescrita? Morta. Isso foi ignorado. E essa dívida foi transformada em títulos no chamado Plano Brady. Aqueles contratos provavelmente prescritos transformam em títulos. E esses títulos serviram para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96. Então, é uma história que está aí também, escondida e sendo resgatada. Porque o que se lê, essa semana mesmo saiu no jornal. Juros aqui no Brasil é muito alto, porque o Brasil já deu calote várias vezes. Gente, mentira! O Brasil suspendeu o pagamento lá em 86, porque os próprios bancos privados já haviam dado baixa na dívida, na contabilidade deles. A dívida já tinha sido paga tantas vezes. Até a década de 80, isso está lá nos relatórios da CPI, a dívida já tinha sido paga tantas vezes que os próprios bancos credores deram baixa nas suas contabilidades. É incrível. E ninguém estuda. Olha, o estudo da dívida pública foi banido das universidades no Brasil. Só se estuda sustentabilidade da dívida, como pagar. Agora, por meio daquelas fórmulas, processo muito semelhante, fórmulas que levam páginas, porque para você ver a sustentabilidade da dívida, você tem que levar em conta todas as variáveis econômicas e financeiras de todas as áreas do país. Então é um negócio assim, que submete as mentes
dos estudantes de tal maneira que eles não são capazes de ter a ideia de perguntar: que dívida é essa? Não perguntam, não tem nem ideia de perguntar. Só estudam a sustentabilidade da dívida. Então, olha, hoje a dívida externa está em 550 bilhões de dólares. É verdade que a maior parte dela é privada, porém, podem tomar nota. Diante dessa crise que está se aprofundando, essa dívida privada vai ser transformada em dívida pública, igualzinho aconteceu na década de 80, né? O que todo mundo acha que o pagamento para o FMI quitou a dívida, né? Não quitou. O que o Lula pagou em 2005 foi apenas a parcela da dívida com o FMI, que era um dos credores. Pagou uma dívida de 15,5 bilhões de dólares ao FMI, que custava juros de 4% ao ano. E para pagá-la, emitiu títulos da dívida interna, que custavam 19% ao ano. Então a dívida não foi paga, trocou de mãos. Deixamos de dever ao FMI e passamos a dever aos bancos privados. Deixamos de dever a 4% em dólar, sendo que o dólar estava caindo, e passamos a dever em reais a 19%, sendo que a nossa moeda estava se valorizando. Então foi um negócio extremamente danoso às finanças do país. Na mesma época, nós apuramos que o Tesouro Nacional estava fazendo resgates de títulos da dívida externa, que não haviam vencido ainda, ele estava fazendo um resgate antecipado e pagando ágil. Eu pergunto para vocês, quem aqui que vai pagar uma conta adiantada, o que vocês pediriam? Desconto. Pois o Brasil resgatou e pagou ágil, que chegou a 70% em 2005. Por quê? Na CPI de 2009 e 2010, nós aprovamos requerimento para questionar por quê. Sabe qual a resposta? O Brasil emitiu títulos em dólar lá fora, o dólar desvalorizou, o Brasil tinha que cobrir a diferença porque os investidores internacionais não poderiam ficar frustrados com a sua expectativa de rendimento. E para manter a confiança dos investidores, nós teríamos que cobrir a diferença da variação. Gente, eu estou dando esses exemplos porque isso vai continuar acontecendo enquanto quem está pagando a conta estiver calado. Concorda comigo? Nós estamos pagando a conta, nós estamos pagando a conta, calados, ninguém toma conhecimento deste problema e quem está ganhando está muito feliz e está mandando. Concordo, eu vou chegar lá. Pode passar. Eu vou chegar lá. E a chamada dívida interna? A dívida interna é a dívida em reais, emitida aqui pelo Tesouro Nacional. Nós pesquisamos na CPI da dívida a origem dessa dívida, que já supera, agora em julho, 3 trilhões 586 bilhões de reais. 3 trilhões 586. Qual é a origem dessa dívida? Na CPI nós pesquisamos. É uma dívida financeira. É uma dívida produzida por mecanismos financeiros sem contrapartida ao país. Em seguida eu vou falar uma lista. É uma dívida resultante de juros sobre juros, conflito de interesses e completa falta de transparência. Ela está nessa curva ascendente, crescendo de forma acelerada. Por quê? Nós não estamos pagando os juros. Então, nós estamos pagando juros com nova dívida, o que é inconstitucional. Mas nós estamos fazendo isso. Então, olha lá. E o objetivo disso é daqui a pouco pegar ainda mais patrimônio. Aí é que nossos trabalhos se relacionam. Pode passar, por favor? Eu estou querendo acelerar. Aqui são os números que eu vou deixar para vocês,
Na nossa página auditoriacidadã.org.br nós temos o dividômetro, a gente acompanha a evolução e mostra como esses números, como a gente chega nesses números, né? Porque nós publicamos somente, nós lidamos apenas com dados oficiais na Auditoria Cidadã da Dívida, sem maquiagem. Nós lidamos com os dados brutos. Muitas vezes vocês vão ver números diferentes nos jornais, porque os jornais publicam dados líquidos, não é? Maquiados, tá? Bom, eu falei que eu ia falar de uma lista de mecanismos que geram dívida, porque nós que pagamos a conta temos que entender isso, tá? Não podemos continuar pagando essa conta às cegas. Primeiro item é o que eu já falei, emissão de títulos da dívida para pagar juros, tá? Isso, junto com o estabelecimento de taxas abusivas aqui no Brasil, gera o que nós chamamos juros sobre juros, que é o adatocismo, que é uma figura jurídica ilegal no Brasil. Tem súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 121, é proibido transformar juros em capital no setor público. Correto? Aqui no Brasil, nós estamos transformando continuamente e a dívida está explodindo, né? Outra geração de dívida, as tais operações de swap cambial, que eu já expliquei. O Banco Central faz o contrato, o dólar sobe, ele paga a diferença com dívida pública. Qual é a contrapartida disso aí? Nós não recebemos um centavo. E nos últimos 11 meses foram 158 bilhões de resultados negativos em operação swap, cobertos com emissão de dívida. Outra geração de dívida. Olha, dos 3 trilhões e 600, 1 trilhão e 100 correspondem a títulos emitidos pelo Tesouro para entregar para o Banco Central. E o que o Banco Central faz com isso? Quase tudo, quase 1 trilhão, desse 1 trilhão e 100, o Banco Central utiliza nas operações que são chamadas de operações compromissadas. O que é isso? O Banco Central estabelece aqui no Brasil um limite para a base monetária. O que é base monetária? O volume de moeda em circulação. Então ele calcula todo o volume de moeda, inclusive depósitos à vista. E aqui no Brasil essa base monetária é muito baixinha, apenas 5% do PIB. Então o que o Banco Central faz? Tudo que ultrapassa esse limite, ele entende que pode provocar inflação. Então ele estabelece uma base monetária muito baixa e todo o volume de moeda que existe acima disso, ele diz: isso é um alerta, eu tenho que retirar esse excesso, porque esse excesso pode provocar inflação, tá? Essa teoria é uma teoria altamente questionável. Até porque, enquanto a base monetária aqui no Brasil é 5%, em todas as outras economias avançadas é de 40% do PIB. Então, vejam bem, e o que isso tem a ver com a dívida? O Banco Central calcula então essa base monetária baixa, ultrapassou o limite, ele fala com os bancos: vou retirar esse recurso que está excedendo a base monetária e vou te entregar título da dívida pública. Na prática, gente, o que essa operação está fazendo? O Banco Central retira dinheiro dos bancos e entrega título da dívida. Quase 1 trilhão hoje da dívida corresponde a essa operação. Isso corresponde, gente, na prática, à remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos, às custas da dívida pública. E isso impacta o volume, o patamar dos juros de mercado no Brasil.
Eu pergunto para vocês, raciocinem comigo. Se esse 1 trilhão que o Banco Central enxuga dos bancos e entrega de título, se esse 1 trilhão estivesse lá no caixa dos bancos, o que vocês acham que os bancos iriam fazer? Eles iriam querer ficar com esse dinheiro paradinho lá no caixa? Não, não iam querer. O que eles iam querer fazer com esse dinheiro? Eles iam querer emprestar. Mas as empresas e as pessoas não estão dispostas a pagar os 300% por ano que eles querem receber. O que eles teriam que fazer? Eles teriam que baixar. A senhora acha que isso tudo é imposto de fora? Olha, Desde 2005, a senhora acha que isso tudo está sendo imposto olha, pelo estrangeiro? não só de fora, mas aqui mesmo tem muitos, né? O próprio Banco Central é o responsável por isso, não é? Sim, a Fátima já explanou isso muito bem, não é? De tal forma, gente, que o Banco Central é o responsável pelas abusivas taxas de mercado. E isso, essa política monetária equivocada, que não controla a inflação, isso não tem nada a ver com o controle da inflação, é altamente questionável. Isso está servindo para remunerar a sobra de caixa dos bancos e aumentar a dívida pública, porque depois que você gera 1 trilhão de dívida, calcula os juros em cima dessa dívida e vê quanto estamos pagando. Entendeu? Está vendo por que o nosso país está amarrado? Cobertura de prejuízos bilionários do Banco Central. Por exemplo, em 2009, o Banco Central teve prejuízo de 147,7 bilhões de reais. Isso não apareceu nos jornais. Olha o escândalo. 147,7 bilhões de prejuízos operacionais em um ano. E aí, o que foi feito com esse prejuízo? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que controla todos os gastos com pessoal, saúde, educação, etc., determina que o prejuízo do Banco Central seja levado, arcado pelo Tesouro Nacional. Quem é o Tesouro Nacional? Nós é que pagamos os tributos. Então, o Tesouro Nacional cobre esse prejuízo do Banco Central com recursos orçamentários ou com emissão de dívida. Então, isso tudo aí, ó, todos esses prejuízos do Banco Central produziram dívida. A lista, gente, é muito extensa. Esses são apenas alguns exemplos gritantes para ilustrar aqui hoje essa exposição. Pode passar. Bom, diante de tudo isso que a gente vem percebendo, geração de dívida sem contrapartida, não só aqui no Brasil, mas em outros países, nós criamos essa expressão. Foi a principal evidência revelada pela Auditoria Cidadã da Dívida. Nós determinamos que existe um sistema da dívida. O que é isso? Um mecanismo que utiliza o endividamento público às avessas. De tal forma que, ao invés de o endividamento público representar um aporte de recursos ao Estado, o endividamento público se transforma numa engrenagem que continuamente sangra os recursos do Estado e transfere esses recursos para o setor financeiro privado. Tá? Nós chamamos isso de sistema da dívida. Ele opera em outros países, então ele se reproduz internacionalmente e internamente também. Nós temos o problema da dívida dos estados. Vocês estão vendo lá no Rio Grande do Sul, pessoal sem receber salário. E Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, daqui a pouco, se não enfrentarem esse problema, terão o mesmo estrangulamento. Tá? Qual é a principal característica do sistema da dívida? A ausência de contrapartida. Qual o maior beneficiário? Setor financeiro, nacional e internacional. Pode passar.
como é que esse sistema opera? Como é que ele faz essa mágica? Primeiro, influenciando no modelo econômico, aquela primeira tela que eu mostrei. As metas do modelo econômico são direcionadas a alimentar essas engrenagens aí. Segundo, os privilégios financeiros. Leva quase a metade do orçamento. E absorve vários recursos, lucros de estatais, dívidas pagas pelos entes federados, etc. O sistema legal, várias leis foram modificadas para garantir o privilégio da dívida. O sistema político, que é o que vota as leis, não é? Quem financia o sistema político? As grandes empresas e os bancos, principalmente os bancos, que mais lucram com esse esquema. A corrupção é outra engrenagem do sistema da dívida. Corrupção, primeiro, porque esse modelo é corrupto em si, né? Quando você amarra um país para atender, para garantir privilégios para o sistema financeiro, isso já é uma corrupção em si. E essa corrupção que aparece nos jornais, ela é interessantíssima para o sistema da dívida. Porque enquanto todo mundo está achando que o problema do Brasil é o mensalão, é o petrolão, ninguém está vendo essa corrupção do sistema da dívida que leva 3 bilhões por dia. Não é? A grande mídia divulga a outra corrupção, não divulga essa. Não é? Quando traz informações sobre a dívida, traz de forma maquiada ou distorcida. Né? O resultado desse sistema é uma dominação financeira com graves consequências sociais. Não é? Essa tela aqui nem precisava, porque eu já comentei tudo isso. A responsabilidade, viu, você que tinha comentado, a responsabilidade do Banco Central com esse regime de metas que não controla o tipo de inflação que nós temos, que acaba resultando na prática dos maiores juros do mundo. Qual que é o resultado dessa política monetária? Nós acabamos emitindo títulos da dívida em vez de emitir moeda, com a desculpa de que emitir moeda iria gerar inflação. Tá? Pode passar. Aqui também pode passar essa tela que eu já expliquei porque que os juros são tão altos. Os privilégios da dívida também eu já mencionei. A dívida tem atualização monetária, gente, mensal, cumulativa e juros mais altos do mundo em cima disso. O lucro das estatais, todo o resultado das privatizações vai para pagar a dívida. As receitas desvinculadas da União vão para pagar a dívida. Os pagamentos da dívida dos estados e municípios, toda essa lista aqui, ó, representa o privilégio da dívida. Então, muita gente costuma falar, da parte dos impostos, né, tem gente que segrega o orçamento, e olha, da parte do que se arrecada com impostos, não chegam aí aqueles 45% lá da pizza que a Auditoria Cidadã menciona, não dá 45% para a dívida. Por que não dão? Se você considerar só arrecadação tributária. Porque a dívida, além de uma grande parcela da arrecadação tributária, ela conta com todas essas receitas aqui, ó. Tá? E isso aqui é omitido. Todo esse privilégio financeiro aqui, tá? Quem está ganhando com isso? Olha o lucro dos bancos aqui no Brasil. Tá? Mais de 80 bilhões em 2014 e esse ano já subiram mais 15% em cima disso. O país em crise, vejam bem, se o país está em crise e o PIB está encolhendo, como é que os bancos estão lucrando, gente? Olha, é evidente a transferência de recurso público para os bancos. Porque é evidente. Porque se o PIB está encolhendo, se a economia está toda e eles estão lucrando,
É evidente a transferência de recurso público por meio dessa política equivocada do Banco Central. Pode passar. Bom, encaminhando já para a conclusão, o resultado é esse paradoxo. O Brasil, 7º país mais rico do mundo, com todas as potencialidades, em todas as áreas, tem a pior distribuição de renda do mundo. Aqui, a distância entre ricos e pobres é a mais cruel do planeta. É a maior distância. Vocês devem ter visto análises dos dados recentemente divulgados pela Receita Federal. 0,5% da população economicamente ativa no Brasil, 0,5%, gente, metade de 1%, detém 40% da riqueza declarada nas declarações do imposto de renda aqui no Brasil. 0,5%. Detém 40% da declarada, tá? Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. E isso não é acaso. Há milênios os sábios já diziam: querem acabar com o povo? Neguem educação a ele, né? E nós somos o 128º no ranking do crescimento econômico. E vamos cair ainda mais com esse PIB encolhido esse ano, né? Esse quadro, gente, é inaceitável, né? É inaceitável. Bom, nós queremos saber com a auditoria que dívida é essa que impede o atendimento aos direitos humanos no nosso país, que está absorvendo quase a metade do orçamento federal. As nossas perguntas são muito simples. Que dívida é essa? De onde ela veio? Quem contraiu? Onde foram aplicados os recursos? Né? Uma auditoria é que vai responder, porque a auditoria é a ferramenta, né, que vai investigar, documentar, etc. A auditoria está prevista na Constituição Federal de 88, até hoje não cumprida. Já ocorreram várias comissões parlamentares, mas nenhuma delas supre o que está determinado na Constituição Federal. A sociedade civil já se mobilizou, realizou um grande plebiscito no ano 2000. O resultado desse plebiscito sobre a dívida, que questionava inclusive a questão da auditoria, foi entregue em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. O que aconteceu? Nada. Mas desse plebiscito resultou a criação da Auditoria Cidadã da Dívida. Tudo que nós conseguimos produzir, divulgamos em nossa página. O principal passo dessa luta aqui no Brasil foi a CPI da dívida em 2009 e 2010, que teve acesso a documentos históricos que nunca tinham sido analisados, não é? Porém, ainda não é a auditoria prevista na Constituição. Essa CPI apurou diversas ilegalidades e ilegitimidades da dívida, tanto interna como externa, dos estados e municípios. O resultado foi entregue ao Ministério Público Federal, os procedimentos administrativos estão ali, ó, mas a coisa não anda. Por que não anda? Porque quem paga a conta está calado, tá? E aí? O Equador deu uma lição de soberania ao mundo. Em 2007, o presidente da República baixou um decreto, criou uma comissão para fazer auditoria, nomeou equatorianos e estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma das pessoas nomeadas lá. Fez auditoria. Diante de tanta ilegalidade, tanta fraude demonstrada, ele realizou um ato soberano. Propôs ao mercado de recomprar aqueles títulos por no máximo 30% do valor. Qual a surpresa? 95% dos detentores entregaram os títulos e o Equador anulou 70% de sua dívida externa em títulos. O resultado está aqui nesse gráfico. O que vocês enxergam ali, ó, as colunas azuisinhas,
correspondem aos gastos sociais. Historicamente, o gasto social era inferior à coluna vermelha ali, que é o gasto com a dívida. Depois da auditoria, olha ali, 2008, quando entregamos o resultado, Rafael Corrêa suspendeu o pagamento dos juros em 2008 e destinou todo o valor que seria destinado aos juros, ele destinou para saúde e educação. Pela primeira vez na história, os gastos sociais ficaram superiores aos gastos com a dívida. Em 2009, quando ele anula 70%, olha ali a queda. Estão enxergando? A queda dos gastos com a dívida. Ó, aqui. Oi? Aqui. 2009. E continua o gasto social subindo e o gasto com a dívida também subiu. Eu costumo comentar que isso também é positivo. Porque o que a gente escuta é o seguinte: quem enfrentar esse esquema vai ficar isolado, não vai conseguir crédito. Mentira. O Equador enfrentou, de 2008 para cá, erradicou o analfabetismo, reintegrou o sistema de saúde. Na década de 90, o ajuste fiscal havia sido tão drástico que foi abolida a saúde pública. Havia sido abolida a saúde pública no Equador. De lá para cá já foi totalmente reconstituído o serviço de saúde pública. Foram feitos investimentos reais. Basta vocês consultarem os dados da CEPAL para ver o destaque do Equador comparado com os demais países latino-americanos. A Grécia recentemente também fez uma auditoria oficial, mas não foi a partir do executivo, foi a partir do legislativo. Nós apuramos o funcionamento do mesmo sistema da dívida, gente. O mesmo modus operandi. Geração de dívidas sem contrapartida que beneficia somente ao setor financeiro privado. Várias ilegalidades e ilegitimidades, um imensurável custo social. Vocês devem estar acompanhando o drama do povo grego, não é? Mas a pressão do mercado financeiro tem sido brutal, e das autoridades europeias, inclusive do FMI, que está atuando na Europa desde 2010. Não é? Houve aquele referendo, o povo disse não, o Tsipras, que vinha pedindo não, capitulou, e agora, depois renunciou, agora está sendo reeleito, provavelmente, para seguir não no caminho que vinha sendo, né? Senão ele não teria renunciado. Agora ele é eleito com uma outra proposta, não é? Pois é. Então, eu publiquei um artigo sobre o trabalho feito lá, Tragédia Grega, esconde segredo de bancos privados. Mas ele então não vai pagar essa dívida? Não, ele está pagando. Ele assinou o terceiro acordo que recicla essa dívida, apesar da auditoria. Então, é a questão do terrorismo que é colocada. Não, é colocado um verdadeiro terrorismo, porque ele passou a defender os acordos, né? Ele passou a defender perante a população, e nós sabemos que há um verdadeiro terrorismo. Tipo, se você não fizer isso, vai acontecer algo pior ainda com o seu país. É como aqui no Brasil. Quantas vezes a gente faz esse debate e as pessoas falam, olha, muito legal sua proposta, mas se fizer isso, e aí vem com aquele terrorismo, entendeu? Então... Mas se ele tinha um apoio de toda a população, ele tinha que fazer diferente ao governo. Obviamente. Porque o povo ia dar base para ele, eu considero ele como um traidor. Ele foi um traidor, porque o seu povo está caindo nos interesses nacionais. Como todos, né? Pode passar, por favor? Oi. Passa, por favor, a tela. Então, gente, para ajudar nesse debate, nós temos várias publicações didáticas. Algumas delas a Rita trouxe aqui hoje. Livros sobre a dívida dos estados, por exemplo,
Esse livro é o único livro no Brasil sobre a dívida dos estados. Porque uma das estratégias do sistema da dívida é tirar o tema do debate. Como? Não tem bibliografia. Não adianta nem a pessoa querer buscar, porque não vai achar. Então, nós fizemos um esforço, publicamos esse livro sobre a dívida dos estados. Esse outro, Auditoria Cidadã da Dívida, Experiências e Métodos, já foi traduzido para 5 línguas. Esse que a Fátima mencionou, está sendo lançado agora, essa semana, a versão em inglês e francês na Europa. E, de fato, eu fui convidada para ir lá, mas com o país no meio dessa crise, tão poucas pessoas para fazer esse debate, né, é hora de cuidar mesmo do nosso Brasil. Né? Deixo essa frase aí para nos inspirar. Né? A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Está nas nossas mãos.